Glória a Deus. Tá gostoso o culto, né, irmão? Louvado seja Deus. Já chorei, já sorri. O importante é que emoções eu vivi, né? Tô igual o Roberto Carlos, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. É bom, irmão, chorar na presença de Deus. Quando eu me converti, Manassés, eu tive em alguns cultos durante a juventude e não senti nada, mas já na idade avançada dos 30 anos, eu fui num culto e ali eu chorei na presença do Senhor. Eu achei aquilo glorioso na igreja cristã da família. Eu falei, como é gostoso chorar na presença do Senhor. É um choro satisfatório. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo... Deixa eu me achar. 31, que diz assim: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Somente essa palavra para a nossa meditação, e que o Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, para que possamos meditar sobre este texto nessa noite. Mas antes de entrar na palavra de Deus, eu quero testemunhar algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu falasse nessa noite. A minha caminhada com Cristo, ela se dá por mais de 10 anos já, um pouco mais. E durante esse período, foi um período que eu vivi muitas coisas da parte de Deus. Eu vivi o bom de Deus. Eu vivi o deserto de Deus. Quando eu me converti, Manassés, eu passei alguns anos ainda no Egito. Era meio que difícil aquela situação que eu vivia. As propostas para voltar para o Egito era grande. Mas eu estava em busca da terra prometida. E quando a gente entra na presença de Deus, Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. O problema é que para chegar na terra prometida a gente passa pelo deserto, pela privação, provação, mas sempre passa pela provisão de Deus, a guarda de Deus, o cuidado de Deus. E um certo dia, durante alguns anos na presença de Deus no deserto, passando dificuldade, e muitas vezes até mesmo no meu emprego eu era humilhado, porque eu tinha uma dificuldade muito grande. Primeiro que eu tinha uma dívida da terra do Egito. E essa dívida era uma dívida alta. Só que Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele resolveu mudar o meu cativeiro. E num culto, Deus usou o pastor e o pastor falou assim, tem gente aqui no nosso meio que ele é humilhado no serviço. Só que Deus está mandando te dizer que você não vai ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido, irmão, no trabalho. Tudo que você faz, você quer ter um reconhecimento. Todo mundo é movido por reconhecimento. Ai de mim de chegar em casa e não falar que o almoço está gostoso. Se bem que ela nunca erra, ela sempre faz bom. Mas é verdade. Você só reparar nas coisas ruins e não falar as coisas boas, não faz bem. Então, Deus, pela tua bondade e misericórdia, Ele falou que Ele ia mudar a minha história. E foi assim. Eu resolvi enfrentar a situação que eu estava vivendo.
Eu já tinha mais de 3 anos na presença do Senhor e não conseguia trabalhar. Eu trabalhava quando dava, porque eu tinha uma dívida lá da época do Egito, na época que você não tinha conhecimento do que era o certo e o que é errado. E passou-se alguns anos e Deus falou que eu não seria reconhecido. Então eu voltei a trabalhar no mesmo lugar. As pessoas que eu devia olhavam para mim, não me cobravam e passou tudo despercebido. Tudo passou aos meus olhos assim de uma maneira linda. Eu falava, como Deus é maravilhoso. O Senhor está me honrando nesse lugar, me colocou aqui de novo, onde eu estava foragido. Já estou trabalhando, já tenho crédito aqui dentro para comprar fiado e vamos que vamos, e as coisas foram indo. Só que como a palavra que o Manassés leu, o que eu faço agora tu não entendes, mas lá na frente tu vai entender. E eu já testemunhei muitas vezes essa parte boa do testemunho, da provisão de Deus, do milagre que eu vivi, que foi Deus que mudou toda a história e me colocou lá e me deu tudo que eu tinha perdido no deserto. Alguns anos se passou e mais uma vez está eu aqui novamente, afastado do meu local de trabalho, porque adquiri uma dívida grande diante de toda a situação, de todo o cenário que estamos vivendo. Só que tudo na vida, irmão, tem um propósito de Deus. Eu não sei qual que é o que te motiva a vir para a igreja. Eu não sei o que te faz servir a Deus. Se você procura simplesmente ser um servo fiel e alcançar a Jerusalém, que há para os salvos, ou se você quer uma cura, ou se você quer ser bem sucedido, eu não sei o que te motiva a vir. Mas se você quer viver a palavra de Deus e os planos de Deus para a sua vida, muitas vezes esses planos vão ir na contramão daquilo que você... Porém, não sai do propósito de Deus e da direção de Deus. Não vai sair nunca. Vai permanecer conforme Deus quer que permaneça. Diante de todo esse cenário, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu venho para a igreja, eu oro a Deus e falo, Senhor, se for eu que for ministrar hoje, que eu seja boca de Deus para a tua igreja. Mas se hoje eu não vou ministrar, que eu possa ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Porque as palavras que aqui são ministradas, elas servem de alimento e direcionamento para a sua vida. E elas podem mudar totalmente o círculo da sua vida, a direção, se você estiver prestando atenção e captar as mensagens que são codificadas para a sua vida. O maior problema é que muitas vezes a gente entra no ambiente e não consegue ficar no ambiente. Muitas coisas tiram o foco. Mas num desses cultos mudou a minha vida. Vivi o bom de Deus. Em dezembro do ano passado eu me encontrava com uma crise de ansiedade misturada com depressão, com vários sentimentos difíceis lidando dentro de mim, sem saber qual direção tomar, sem saber o que fazer, mas em nenhum momento eu resolvi abandonar. Em nenhum momento eu resolvi retroceder. Em nenhum momento eu resolvi largar o prumo, muito pelo contrário. Nesse momento foi onde Deus mais me deu graça para pregar, me deu palavra para pregar, sem eu mesmo merecer. É Ele falando assim para mim, só, você está passando no deserto, mas eu estou contigo, e estou te mostrando que você passou por uma situação lá atrás, onde você não era cristão, e eu te poupei. Agora você vai passar pela mesma situação, e eu vou te mostrar que eu sou contigo, e vou te ajudar. E diante de tudo que eu venho passando nesses tempos, eu saio de casa e falo, Senhor, usa os teus filhos para me direcionar e qual decisão tomar na minha vida.
Porque é uma série de decisões, e uma delas eu estava para mim abandonar, vender, alugar, fazer qualquer coisa e sair do meu ramo de trabalho e tentar um novo ramo. Mas o pastor Euclides ministrou uma palavra aqui em Jeremias 29, que dizia assim: você está no cativeiro, e eu estou com você no cativeiro. Sabe o que você vai fazer no cativo? Produzir. Sabe o que você vai fazer no cativo? Proteger a família. Sabe o que você vai fazer no cativo? Prestar atenção nos falsos profetas. Não ouvir os falsos profetas. Porque aí sim você vai me invocar e eu ouvirei e responder-te-ei. Eu vi aquela palavra e ela serviu como um bálsamo diante de toda a situação que eu estava fazendo. Para quê? E outra, orar por aqueles que te perseguem. Foi os 5 pontos. Ele ministrou no domingo, um dia anterior, eu tinha recebido a visita de um cobrador. E esse cobrador, ele falou assim: ó, você tem uma dívida comigo que ela supera os 5, 6 dígitos. Eu não sei nem falar quantos dígitos são, meu Deus. É muito dígito. Mas como que você vai fazer para pagar? E naquele momento eu estava tão tranquilo, irmão. Mas tão tranquilo, assim, uma paz interior. Eu estava trabalhando no Uber. E eu voltei para casa, que minha esposa me ligou falando que ele estava lá na minha porta, lá me esperando. Eu voltei tão tranquilo assim, sabe? Tão calmo. E eu conversei com ele, eu falei assim: eu só posso te pagar X por mês. Ele falou ok. E começamos aquela negociação, e a gente negociou daqui, negociou dali. Eu sei que ficou muito dinheiro em muitas vezes. Coisa assim perto de 10 anos, irmão, para você pagar, você imagina. E eu fiz um cálculo assim na minha vida assim, eu falei assim: Deus, nem que eu pague quando eu tiver com uns cabelinhos brancos, mas eu vou pagar. A lei vigente, irmão, ela me dá a garantia que se eu quiser hoje abrir falência na empresa, eu posso abrir. É a lei. Eu não andaria longe da lei, tá? A lei dá para uma empresa que deve mais de 40 salários mínimos. Foi o que o advogado me falou. Se você deve mais de 40 salários mínimos, se você está atrasado com algumas contas, você pode abrir falência, e aí vai para pequenas causas, e muita coisa você vai se abdicar de pagar. Mas eu coloquei algo no meu coração que eu ia pagar, irmão. Só que eu não imaginava que Deus ia trabalhar da forma que Ele tem trabalhado. Primeiro que eu comecei a orar para que quem eu devesse tivesse paz. Esse foi o direcionamento que o pastor me deu naquele dia. E produzisse. Tem sido esse alimento, querido, que tem me mantido de pé. Produzir no deserto. Porque o testemunho vai ser grande. Porque você testemunhar aquilo que aconteceu lá atrás e Ele te poupou é legal. Agora o testemunho é grande porque Ele está comigo nessa luta, nessa peleja. E eu tenho visto a mão de Deus colocar pessoas para me orientar, às vezes com palavra, às vezes com oração. Com tudo eu tenho visto Deus trabalhar. Com atitudes. Isso é glorioso. E assim, essa grande dívida, eu tenho contado assim que ela já, coisa de 70% já está para ser solucionada. Você imagina uma dívida de quase, mais de $500 mil, 70% ela já está quase solucionada, assim, no agir de Deus você fala assim: meu Deus, como Deus é bom, né? Então você fica falando: Senhor, é bom permanecer no seu caminho. É bom vir para a igreja e sair de casa com um propósito. Por que eu estou contando tudo isso para você? O texto que eu li, 31, diz assim: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. É uma parábola que Jesus contou acerca do filho pródigo. Havia um pai que tinha 2 filhos, e o mais jovem, ele achou que por direito
ele poderia pedir a sua herança ao seu pai. E ali o pai, por entender que aquilo que estava acontecendo naquele momento, o jovem não ia entender, mas lá na frente ele passaria a entender, o pai achou por bem entregar aquela parte que lhe serviria de direito. E ele sai, todos conhecem a história, a gastar os seus dinheiros, os seus bens, a sua herança. E quando ele chega numa situação a qual ele cai em si, e ele recorda que na casa do pai ele tinha pão, ele tinha um alimento, ele tinha aquilo que até os trabalhadores do pai dele tinha, ele já não tinha, ele resolve retornar para a casa do pai. Problemas, irmão, nós vamos ter. Até a volta de Jesus, vamos ter problemas demais. Porque essa geração que nós vivemos é uma geração que murmura muito, que reivindica muito as coisas, questiona muito. É uma geração que faz greve por seus direitos. Em tudo, muitas vezes, nós queremos ter direito e isso acaba deixando que Deus trabalhe na forma da vida dele. Tanto na vida lá fora, como aqui dentro. Mas eu vou me limitar de falar nos seus direitos lá de fora e vamos entrar somente para os direitos aqui de dentro. Você pode, nesse momento, estar como um dos filhos pródigos. Porque o filho pródigo que saiu é o que nós identificamos por conta do texto. Mas havia um filho pródigo dentro do texto que ficou na casa. No versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando ele voltava a se aproximar da casa, ele ouviu a música e as danças. Você pode estar mais ou menos como esse filho pródigo que estava distante e que somente se aproximou e não se envolveu, não entrou. Você sabia que essas pessoas, elas são chamadas de estraga-festas? Estraga-festa. Ela se aproxima, ela fica ali fora, mas ela não entra. Ou quando entra, ela não se adequa ao ambiente. Ela até ouve as músicas, mas não adora. Porque está preso entre essa decisão de entrar, se adequar e se entregar para que Deus trabalhe na vida dela. Fica simplesmente nessa indecisão. Será que eu vou ou não vou? Mas é gostoso. Adoro ou não adoro? Porque a gente aprendeu a ser cheio de direito, entendeu? E muitas vezes você vai estar aqui nesse ambiente e vai começar a querer entrar e olhar os defeitos dos que estão dentro. Mas a notícia é que esse lugar é exatamente um lugar de pessoas que é cheia de defeito. Cheio de defeito. Aí você entra num lugar desse, cheio de defeito, e quer que as pessoas não tenham defeito, irmão. Meu WhatsApp, irmão, pensa num irmão que fala constantemente com pessoas que gostam de reclamar. E eu sou a benção, irmão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu começo devagarzinho. Quem já foi... Ainda bem que é pelo WhatsApp. Quem já conversou comigo pelo WhatsApp, foi orientado pelo WhatsApp, sabe. No final sempre sai uma verdade em fórmula de parábola.
Eu falei, poxa vida, mas você é cheio de problemas, cheio de defeito, está reclamando do Manassés que conta uma piada toda vez aqui, irmão. Não foi com você não, viu, irmão? Mas é assim, irmão. As pessoas elas vêm com cheio de problemas, cheio de defeito, cheio de... Quer que as pessoas daqui de dentro sejam pessoas perfeitas, onde aqui não tem nenhum perfeito. Aí estraga as festas, não entra. Quando entra, ouve o barulho que é gostoso, mas não adora, porque fica só simplesmente pensando. Vê a festa, mas não se alegra. Aí o que o texto está falando. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Viu a festa, mas não se alegra. Tem muito estraga-festa, irmão, que não consegue se alegrar mais com as bênçãos dos outros. Quando vê as pessoas contar um simples testemunho, que às vezes foi um testemunho tão pequeno, ela não fala assim, mas para que isso? É a pessoa que não consegue mais abrir o coração, sentir alegria na vitória do próximo, ainda que seja uma vitória pequena perto de você, mas para aquela pessoa uma vitória tão grande que ela lutou e desejou tanto. E você acaba sendo um filho pródigo que ficou dentro da casa. Olha o 26. Chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo aí? O que é isso aí? Participa, não se envolve e não sabe do que está acontecendo. Tanto tempo, irmão, tem gente que manda mensagem para mim até hoje. Que hora que é o culto mesmo, irmão? Está estragando a festa, querido. Se você resolveu se infiltrar, se adentrar dentro desse negócio aqui, você tem que estar localizado em tudo que está acontecendo. Tem que estar presente em tudo que está acontecendo, não simplesmente naquele dia que te agrada. Não simplesmente no momento que lhe convém. Ao 26, 27, ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Esse estragador de festa aqui, ele ficou rebelde. Meu pai matou um novilho para aquele irmão que pegou tudo que ele tinha e gastou lá fora. Esse é o perigo, irmão, de ser crente velho. Esse é o perigo de nós não nos renovarmos todo dia e sermos como uma criança. Porque o tempo vai passando, a gente vai achando que a gente vai criando os direitos e quer reivindicar as coisas sempre para o nosso lado. Olha o 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-los. O pai, vendo a atitude daquele que se indignou, resolveu fazer a reconciliação nesse mesmo ambiente. Tem estragador de festas que, além de se indignar, faz motim para que outro se indigne e saia da festa. Graças a Deus que aqui não tem gente assim, irmão. Mas lá fora está lotado de pessoas assim. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: ó, não saia da festa. Não abandone a festa. Porque numa dessas festas, o céu se abre e a vitória vem para a sua vida. Foi numa dessas festas onde que não parecia nada, que nada ia acontecer.
Foi onde Deus falou comigo a primeira vez e eu tomei posse. E foi onde Deus falou comigo a segunda vez e eu falei, é comigo esse mistério. Eu vou me levantar, eu vou produzir no meio dessa luta, eu vou proteger a minha família, eu vou orar pelos que me perseguem, eu vou fechar os ouvidos para as falsas profecias e vou orar, e eu tenho certeza que o Deus do céu vai ouvir o meu clamor, porque eu estou fazendo aquilo que era para ser feito. 29. Mas ele respondeu a seu pai, pai, tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Não adianta o tanto que você fez, irmão. Não adianta quantas vezes você pregou. Não adianta quantas vezes você limpou a casa, a igreja. Não adianta em quantos cultos você teve presente. Se você não permanecer na festa, não vai valer nada a pena. Aqui é o único lugar que não é contado por tempo que você serviu a Deus. A salvação veio na cruz para o ladrão que se converteu. É por isso, querido, que é perigo a gente se tornar pessoas que quer estragar a festa, quer tirar as pessoas da festa, não quer se envolver na festa. Entra, ouve o barulho, mas não adora. Está tudo muito bom, tudo muito bem. Passa culto, sai culto, entra culto, não está entendendo nada que está acontecendo, porque não está ouvindo o dono da festa. O 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? O problema de muita gente que sai da festa na hora errada é que não espera a provisão de Deus. Andar na direção de Deus, obedecer o caminho de Deus, a palavra de Deus. Atalhos na nossa vida sempre vai ter, irmão. A lei vai me dar resguardo para mim entrar com um processo de falência. Eu não estaria errado, mas a minha consciência com Deus, na privação, na provação que Ele está deixando eu passar, eu estaria totalmente errado naquilo que Ele tem para mim honrar na terra. E ainda que não haja honraria nenhuma na terra, tem uma eternidade preparada. Tem uma eternidade preparada. Isso é uma grande festa preparada. E sabe qual que é o melhor? É Ele que vai nos servir. É Ele que vai nos servir naquele grande dia. Estaremos sentados numa mesa, Ele enxugando as nossas lágrimas e servindo a sua noiva. Eu finalizo a minha ministração nessa noite, porém breve, no 31, que diz assim: então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Quer ter a parte do reino? Quer ter a eternidade prometida? Quer ter a herança de Deus? Se infiltra. Entra para dentro da festa. Não deixe as pessoas tirar você da festa. Seja obediente. Espere o momento certo que Ele vai te honrar. O mundo quer reivindicar. O mundo está fazendo greve. O mundo está brigando por A, ou por B, ou por C, por direitos, por tudo aquilo. Mas a igreja, ela não anda no passo do mundo. Na igreja, ela tem um dia que ela será arrebatada. Não está cronografado
com o horário da terra. Porque a palavra de Deus diz que nem o homem, nem o Filho do Homem saberá o dia que ele vai voltar. Viva. Viva o melhor da festa de Deus. Viva que você vai ter a parte da sua herança. Viva a palavra de Deus. Acredite nos mandamentos, na palavra, que você vai ter êxito na sua caminhada. Não deixa que os estragadores de festa roube a sua bênção. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus tem muita coisa para fazer na minha vida ainda. E eu quero viver cada momento de Deus. Seja você o motivador de pessoas, como a Paloma disse. Eu falei para ela essa semana. Eu falei, olha, seja motivador de pessoas, incentive pessoas, seja pessoas que leve pessoas a níveis maiores, avançados. Ainda que esteja difícil, não seja você o portador de má notícias.